Saudações a todas e todos. Meu nome é Isabela Faustino. Eu vou fazer agora uma rápida apresentação do resumo encaminhado sob o título O Capital no Banco dos Réus, Reconstruir Direitos Humanos em Tempos Líquidos. Bom, no primeiro momento eu quero rapidamente apresentar algumas premissas que fundamentam esse trabalho. A primeira delas é a teoria crítica dos direitos humanos, que se funda muito brevemente falando aqui para o que interessa para essa reflexão, numa discussão que põe foco na atual cultura de impotência em que se encontram os direitos humanos, né? Nesse momento em que se torna ainda mais drástico o abismo que existe entre o que se diz e o que se faz em matéria de direitos humanos e que faz também com que a pessoa humana seja muito mais um objeto do discurso de direitos humanos do que, de fato, um sujeito titular de direitos humanos, né, efetivamente exercidos. Também aqui como premissa tem-se as epistemologias do Sul, e aí principalmente o conceito de linha abissal, do professor Boaventura de Souza Santos, que dá ênfase para o abismo, na verdade, que existe, né, uma linha multifacetada que existe a dividir o norte e o sul global marcado pela perspectiva colonial, principalmente, mas que é uma linha que também se encontra no interior das sociedades, dividindo aí, apesar dos direitos reconhecidos, né, dos direitos garantidos no plano normativo, mas a distinção que existe na prática entre quem de fato goza do estatuto de pessoa humana e usufrui direitos relativos a essa condição na prática, ou seja, quem é tratado como gente, quem vive como gente e quem, pelo contrário, vive como não gente, em razão de uma conjuntura que tem uma relação muito grande com os direitos que vão ser mais enfatizados aqui nessa reflexão, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. Bom, a partir dessas premissas tem-se também um cenário em que essa reflexão se realiza, que é um cenário, uma conjuntura atual de aprofundamento cada vez maior da globalização econômica, marcada principalmente pela mobilidade, pela grande mobilidade do capital financeirizado e pela extraterritorialidade em que esse poder, principalmente o poder econômico, é exercido, né? Em que se observa que o capital migra muito facilmente de um país para outro, de uma localidade para outra, a partir dos benefícios que podem vir com essa migração, dos benefícios que podem vir em termos de lucro a partir dessa migração. Uma migração que faz com que na prática sejam violados diversos direitos sociais nos lugares, principalmente da periferia da economia global, onde essa flexibilização que acarreta o aumento dos lucros, vai ensejar uma violação dos direitos sociais, principalmente dos direitos dos trabalhadores, mas com reflexo nas mais diversas áreas. Bom, a globalização de um lado, os direitos humanos do outro, também coloca um foco sobre um grande paradoxo, que é o paradoxo que existe em torno da cada vez maior existência de diplomas que tratam sobre os direitos humanos, ou seja, quanto mais se proliferam tratados sobre os direitos humanos, por outro lado, mais são aprofundadas as desigualdades sociais e mais são aprofundadas as violações a direitos humanos em nível mundial. E frente a esse grande paradoxo, então, é que se coloca, remetendo aí também ao Bauman, né, a importância de construir, reconstruir, porque é um processo constante, né, reconstruir e construir direitos humanos em tempos líquidos, né, esse grande desafio dos nossos dias, que são marcados por uma individualização dos riscos, né, trazidos para a esfera do indivíduo, e uma socialização das perdas, principalmente entre os grupos mais vulnerabilizados, que vão um impacto que é considerado como um dano colateral, como danos colaterais, mas que na verdade fazem parte da racionalidade de todo um sistema, né? E um sistema inclusive que vem acarretando tragédias e degradação ambiental em larga escala, a violar cada vez mais direitos humanos. Nesse ponto, mais uma vez remetendo ao Bauman, ele nos coloca o grande desafio que há para a humanidade,
que se apresenta perante a humanidade de morte conjunta ou de sobrevivência coletiva, de modo que não se pode mais pensar, né, só num estado social, mas que apenas um planeta social poderia garantir os direitos que hoje são sistematicamente violados para pelo menos 2/3 da população mundial. E aí, frente a todo esse contexto de violações, é que se coloca a proposta sobre a importância de uma jurisdição mundial de direitos humanos. E para isso, eu me amparo principalmente no artigo 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu peço licença para ler aqui. Toda pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente declaração. Então, essa proposta se funda também na importância da imposição do direito, né, na importância que tem a perspectiva do direito, não apenas enquanto um dever ser abstrato, como diz o professor Alessandro Barata, mas um dever ser enquanto potencialidade concreta, enquanto a imposição de algo que se apresenta no momento em que houve um divórcio, mais uma vez recorrendo ao Bauman, entre poder e entre política, o quanto é necessário que o direito esteja presente nessa perspectiva, não numa mentalidade totalizante, mas numa perspectiva principalmente da teoria crítica dos direitos humanos e de Herrera Flores, da importância de que os direitos realmente normatizem a realidade e que se realizem de fato, né, de forma a realmente realizar as condições materiais indispensáveis à plena realização da dignidade humana. Para essa jurisdição mundial, reflete-se que não há um abismo, não há uma diferença muito grande entre a sistemática esperada e a sistemática que hoje já existe, seja no sistema ONU, né, na Corte Internacional de Justiça, nas cortes regionais de proteção aos direitos humanos que já existem, e também a relevância nesse contexto das diretrizes de atuação e de funcionamento do próprio Tribunal Penal Internacional. Então, frente a essa realidade de extraterritorialidade do poder econômico, né, e de mobilidade a nível do instantâneo, né, com que esse poder se transporta, se move, é indispensável que haja uma jurisdição a pensar, a ser voltada para esse poder econômico e para as violações que vêm sendo ensejadas a nível global, a nível planetário, pela atual sistemática em que ele é exercido, né? O professor Reis Marques, inclusive, fala que essa mundialização econômica hoje se apresenta para nós como um novo estado de natureza, de forma que se torna mais importante ainda a incidência do direito e um olhar para os direitos humanos que não perca de vista os direitos sociais, econômicos e culturais, e não perca de vista também essa baliza que vem do artigo 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tem-se que essa proposta é indispensável, de fato, à promoção de sociedades pacíficas, sociedades justas e sociedades inclusivas. E eu vou concluir aqui essa rápida apresentação. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, ainda que nessa modalidade diferida. Agradeço muito pela atenção e me coloco também à disposição para nós continuarmos e aprofundarmos essa reflexão e esse debate. Muito obrigada.